Oi. Graça e a paz, irmãos. Nesse momento eu peço que vocês se coloquem de pé. Nós vamos cantar Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus. E nesse momento você tem a oportunidade de louvar o Senhor e consagrar sua vida, dedicar sua vida ao Senhor. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Ouve-se um
os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos virão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Enquanto os irmãos continuam cantando, me acompanhe em oração. Deus Todo-Poderoso, terminamos uma semana, ela se vai, uma nova semana começa, e para nós, ó Deus, isso marca um novo momento. Ó Pai, na Tua presença nós agradecemos pelo cuidado, agradecemos pelo amor, e agradecemos porque temos a chance de declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Toda a terra, tudo que há nela, todo o céu, tudo que há nele, tudo aponta para a Tua glória. Tudo é para a Tua glória. Essa semana se foi, ó Deus, e certamente foi uma semana de luta em favor do pão de cada dia, uma semana em luta em favor da própria saúde, mas quem sabe também, Senhor, uma semana de luta contra o pecado, contra tentações muito fortes na vida de cada um. Quem sabe momentos de fraqueza, momentos de queda, momentos de desespero, momentos de dúvida, momentos de dor. Foi uma semana, Senhor, em que mais uma vez nós tivemos a chance de comprovar de que o Senhor é o nosso pastor e que o Senhor não nos falta, o Senhor não nos abandona e o Senhor cuida de nós. Com amor eterno Tu nos amaste, e diante deste amor nós não temos outra alternativa a não ser nos rendermos a Ti. A pergunta deixada no domingo passado: para onde iremos nós se Tu tens as palavras da vida? Meu Senhor, se não foi assim durante a semana que ora termina, que seja assim durante a semana que ora começa, uma semana de busca das palavras da vida na Bíblia Sagrada. Que cada um de nós, à medida em que todo dia estiver lendo a palavra no Novo Testamento, no Velho Testamento, estiver separando um tempo para a oração sozinho, ou um tempo para a oração com um amigo, com um irmão, com um discipulador, com um discípulo, com alguém da família, com a família inteira, que todos esses momentos, Deus, se tornem ao longo da semana que começa, momentos de devoção, momentos de contemplação, momentos de pleno gozo, de plena satisfação da Tua presença, porque a Tua presença nos basta. Deus Santo, em Vitória, nós celebramos este culto hoje à noite, agradecidos e colocando a Igreja Batista no Parque Poti, em nome de todas as agências do Reino de Deus espalhadas pela terra. Oramos em favor de todas as igrejas que têm pregado o Teu Evangelho, tanto aqui no Piauí, quanto no Nordeste, quanto no Brasil. Oramos pelas igrejas da Convenção Batista Brasileira. Oramos pelas igrejas vinculadas à Aliança Batista Mundial, em todo o mundo. E oramos por todas as demais igrejas, quaisquer que sejam seus nomes, quaisquer que sejam suas denominações, para que o Evangelho continue sendo pregado, e pregado de uma forma plena e pura, para que o Evangelho de salvação chegue ao coração de governantes, de homens e mulheres poderosos, mas também chegue ao coração do aflito, da criança faminta, da mulher que tenha sido vítima de qualquer violência, do homem que cai em si e percebe os seus pecados também, e que clama por uma resposta. Deus, que o Teu Espírito Santo faça com que esta palavra vá o mais longe possível, e que todos os pregadores e pregadoras que estiverem neste domingo, Deus, anunciando a Tua palavra, possam ser ouvidos, se assim estiverem pregando conforme a Tua palavra, e que haja 1, 2, 3, 1000, milhares e milhões de pessoas sendo alcançadas, sendo perdoadas mediante o arrependimento de pecados e sendo salvas para a glória do Teu nome. Que haja avivamento no coração daquele que já se converteu a Ti, mas se sente desmotivado, se sente enfraquecido, cabisbaixo, sufocado pelos espinhos, sufocado pelas agruras desta vida. Que haja, Deus, aprofundamento,
no coração daqueles cujas raízes bateram em quaisquer pedras, cujas raízes não se aprofundaram porque se inibiram pelo terreno pedregoso. Deus, faz cair a água da vida sobre cada coração, para que essa água, penetrando os corações endurecidos, possa amolecer tais corações e a mensagem do Evangelho encontre lugar e se enraize, e a árvore cresça e frutifique. Bendito seja o teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós temos mais uma canção? Ok. Nesse momento, nós vamos cantar a música que é o tema da campanha de missões nacionais desse ano. E a música fala do amor de Jesus, do amor que Ele tem por nós. E por causa desse amor, nós devemos amar também as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos amar as pessoas que ainda não têm a salvação. Então, que com essa música você reflita e você possa também ser grato pelo amor de Jesus. E também você vai ter a oportunidade de dedicar os seus dízimos e ofertas, que está aqui nas cadeiras. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao pedido vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Nesse tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou olhar pela minha nação, vou servir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou olhar pela minha nação, vou servir. E o bom repartir. Da escravidão libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O
campanha de missões nacionais continua, nós temos a tarefa de continuar em oração o ano todo por missões nacionais e também de estarmos dedicando nossos dízimos e ofertas em favor desta campanha, cujo tema é Porque Ele me amou. Ele me amou, nós amamos porque Ele amou primeiro. 1 João 4,19. Ok, hoje está tudo bem diferente, né? Graças a Deus, aí hoje eu vou ter retorno aqui. Obrigado, irmã Edenilson, obrigado, irmã Júlia, irmão Mauro, Sérgio, todos os amados. Estamos expondo desde o dia 19 de abril o Evangelho de João. A Bíblia inteira, os 66 livros, são a palavra de Deus. Cada um desses 66 livros foi escrito com um propósito. E dentre os muitos propósitos, destacamos a necessidade de nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus. Todo adolescente, todo jovem, homem ou mulher, sonha. Obrigado, minha filha, Deus te abençoe. Todo adolescente, todo jovem, toda adolescente, toda jovem sonha e ora ao Senhor, se cristão, se cristã for, rogando. Estão me orientando ali por trás. Rogando que Deus responda quanto ao seu cônjuge, quanto àquele ou aquela que será a sua ajudadora idônea, no caso dos homens, quem será a amada de sua alma, e no caso das mulheres, quem será o amado de sua alma, quem será o seu provedor. E, normalmente, antes de iniciar um relacionamento mais sério, é preciso que os relacionamentos sejam aprofundados, é preciso que se conheça quem é a outra pessoa, é preciso que, enquanto se conhece, se reflita, de fato, esta pessoa é a pessoa da minha vida ou não. O tempo de namoro, nós sempre dizemos isso, é um tempo que existe exatamente para que a pessoa diga, não, essa não é a pessoa da minha vida. Não é um homem, ao chegar a essa conclusão, pode dizer, não é essa mulher com quem eu devo me casar. Ou a mulher pode dizer, não é esse o homem com quem devo me casar. Porque os relacionamentos vão se aprofundando, você vai conhecendo, e aí vai chegar a essa conclusão. Agora, falamos sobre isso para ressaltar a importância de nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Ao contrário de um relacionamento de namoro, quanto mais nós nos aprofundamos na caminhada com Deus, quanto mais nós de perto conhecemos, mais nós nos envolvemos com Ele e mais percebemos que Deus nos ama, porque é nosso Pai, porque cuida de nós, porque assim como falamos, com amor eterno, Ele nos amou, nos alcançou e cuida de nós. Então, na exposição do Evangelho de João, nós temos procurado, desde o dia 19 de abril, trazer a você a oportunidade de conhecer a Jesus como Senhor e de se aprofundar no relacionamento pessoal com Ele e manifestando a todas as pessoas a presença de Deus. Hoje eu estarei usando aqui a versão chamada de A Mensagem, é uma paráfrase conhecida também como a Bíblia Viva, do Eugene Peterson, mas é o texto sagrado traduzido do grego, conforme o Evangelho de João foi escrito. E quero chamar a sua atenção para João, capítulo 7. Nós passamos um bom tempo expondo o capítulo 6. Desde o capítulo 5, no finalzinho, já fora inaugurado o ano da oposição. Lembre-se, o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. O primeiro ano foi o ano da obscuridade, quando poucos conheciam a Jesus, mas já começavam a ver e ouvir o que Jesus fazia e dizia. O segundo ano é o ano da popularidade, quando Jesus, por toda a Palestina, operou milagres, ensinou multidões, e essas multidões acorriam até ele porque queriam de fato ouvi-lo. Mas desde meados do capítulo 5, nós nos deparamos com o início do terceiro ano do ministério de Jesus, conhecido como o ano da oposição. Esse ano da oposição tem o seu início marcado pela cura do paralítico no tanque de Betesda. Ali, os líderes religiosos,
chamados de judeus, e aí se enquadram fariseus e doutores da lei, também conhecido como escribas. Quando você lê na sua Bíblia, escriba, significa os mestres da lei ou os doutores da lei. E os fariseus eram um partido religioso judaico que defendia o cumprimento irrestrito, não apenas da lei mosaica, e não haveria problema nisso, mas o cumprimento de certas regras, de certos regulamentos que foram sendo criados nos últimos 200 anos, assim, um tempo macro, né? Ou um tempo menor, nos últimos 100 anos, antes da manifestação de João o Batista. E nesse contexto, quando João o Batista chega como pregador, como último dos profetas, no modelo dos profetas do Velho Testamento, preparando o caminho para o Messias, o próprio Jesus, é nesse contexto que chega João Batista, e mais ainda nesse contexto que chega Jesus. E as ações de Jesus, as palavras de Jesus, vêm demonstrar misericórdia, mas vêm confrontar a maneira como a nação judaica encarava a ideia de relacionamento com Deus. Muito mais do que confrontar uma religião, porque esse não é o caso. O confronto aqui necessário é sobre a maneira como eu me relaciono com Deus. Porque o Deus a quem nós servimos não pode ser um Deus carregado com as nossas próprias mãos, ou um Deus fruto das nossas próprias ideias. Essa é uma das grandes vantagens de ser cristão conforme a Bíblia Sagrada. Porque quando nós cremos na Bíblia, cremos no Deus da Bíblia, nós temos a segurança de um Deus que é verdadeiro, que é absoluto e que é imutável. Não é um Deus que pode ser adaptado à realidade local ou um Deus que possa ser adaptado ao momento da história. Imagine servir a um Deus que se encaixasse nesse tempo que se chama hoje, da sociedade pós-moderna. Se assim existisse esse Deus, teria que ser um Deus que tivesse se adaptado à realidade do final do século XIX, ou um Deus que tivesse se adaptado à realidade lá do século XVI, ou um Deus que tivesse se adaptado à realidade do século IX, ou VII, ou qualquer que seja o século. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em toda a história, em todo o percurso da história, o que Deus busca é um relacionamento pessoal com cada criatura humana criada à sua imagem e semelhança. Isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui você que nos acompanha pelo YouTube ou pela Rádio Esperança FM 105.7. Muito bem, então nós temos esse ano da oposição se intensificando. O episódio da cura do paralítico de Betesda pode ter acontecido por volta do mês de abril do ano 29, quando era a festa da Páscoa. E esse capítulo 6 se encerra com uma palavra no versículo 70 e 71, dizendo que um dos seguidores de Jesus era um diabo, porque iria trair a Jesus, e essa referência é a Judas Iscariotes. O tempo passa, 6 meses mais ou menos. O capítulo 7 vai acontecer por volta do mês de setembro, outubro do ano 29. Enquanto que o capítulo 6, o capítulo 5 e o capítulo 6 acontecem por volta do mês de abril do ano 28, esse capítulo 7 se dá por volta do mês de setembro, outubro, deixa eu ver, me corrija, não, abril de 29, depois de Cristo. Esses acontecimentos do capítulo 7 seriam, então, por volta de setembro, outubro do ano 29. Isso está correto. Tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6 se dão no ano 29, porém no mês de abril, quanto o capítulo 7 também é no mesmo ano 29, mas agora no mês de setembro. E o que acontecia no mês de setembro? A festa que talvez fosse considerada a que era mais importante para os judeus, a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa acontecia no mês de abril e comemorava, então, a saída do povo de Israel lá do Egito e o início da colheita. Tinha a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois, normalmente
para nós aqui o final de maio, o começo de junho, por aí, uns 50 dias depois da Páscoa. E a festa dos tabernáculos era a terceira festa, e que tinha grande importância, porque era a festa do chamado Yom Kippur. A maioria de vocês já ouviu falar no Yom Kippur, que é o dia da expiação. E nessa festa, eles comemoravam o tempo de peregrinação pelo deserto. Era chamada de festa dos tabernáculos, porque durante os 40 anos no deserto, o povo de Israel morou em tendas no deserto, e então nessa festa eles passavam um tempo juntos e armavam tendas ao ar livre para lembrarem que um dia os seus antepassados também moraram em tendas. Havia duas cerimônias importantes durante essa festa. Uma delas envolvia a cerimônia das águas, lembrando que, e bebendo essa água, eu fico a imaginar a situação do povo no deserto, lembrando que Deus fez jorrar água da rocha para matar, para saciar a sede do povo peregrino. Esse era um momento importante. Outro cerimonial que acontecia na festa dos tabernáculos era o cerimonial das luzes, dos candelabros, para lembrar que durante a noite havia a coluna de fogo que iluminava o deserto e também aquecia o povo durante os 40 anos no deserto. De dia, havia a nuvem que atenuava o calor e a luz do sol. À noite, havia a coluna de fogo que atenuava o frio e também a escuridão, iluminando o caminho do povo de Israel, peregrino no deserto, saído do Egito e caminhando para Canaã, a terra prometida. Pronto, contextualizei o capítulo 7, essa festa dos tabernáculos. Mas veja como se dá aqui as diversas reações, ou como se dão as diversas reações nesse chamado ano da oposição. E é o título da mensagem de hoje, reações. Como as pessoas reagem, não apenas diante da pessoa de Jesus, mas também diante dos ensinos de Jesus. Há diversos grupos nesse capítulo 7. Hoje eu não farei um resumo do capítulo, eu vou direto ao ponto, abordando aqui, pelo menos até o versículo 9, talvez eu consiga chegar ainda ao versículo 11. Façamos a leitura, acompanhe na sua Bíblia. Diz assim o texto. Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galileia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próxima outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a festa dos tabernáculos. Seus irmãos disseram, por que você não vai para a festa para que seus discípulos possam ver as obras que você faz? Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido em um canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu, não me pressionem, minha hora não chegou, é a hora de vocês. Aliás, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto. Meu tempo não chegou. Ele disse isso e ficou na Galileia. Tempo mais tarde, depois de a família ter ido para a festa, ele também foi. E o texto ainda conclui dizendo que ele se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar a atenção para si. Caminhando um pouquinho mais para o texto. Amém? Palavra maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Diante de nós está a tua palavra e nós agradecemos porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito e a maneira como reagimos diante do Senhor fará toda a diferença. Nos ajuda a reagirmos da forma como o Senhor deseja diante desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu fazer um parêntese. Uma das razões de estar usando o headphone é para ter o retorno e eu não pregar mais gritando, como eu estava fazendo nos últimos domingos. Ficou muito bom, estou tranquilo aqui. Gente,
Jesus deixa aquele contexto lá das multidões o pressionando. Ele está agora numa fase em que as multidões já não o seguem como o seguiam antes. Muitos que eram tidos como discípulos de Jesus, vimos no capítulo 6, o abandonaram. O título da mensagem da semana passada era inclusive esse. E vocês também vão me abandonar? E Jesus olha para os apóstolos e pergunta: vocês também vão me abandonar? A reação dos apóstolos, representados por Pedro, é: para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida? É agora, nesse contexto, que Jesus está novamente trabalhando. Se no começo do seu ministério ele trabalhava com pequenos grupos, com relacionamentos diretos, se na continuidade desse ministério ele teve multidões o seguindo, mas sem abandonar a ideia de ficar um tempo recluso em oração, sem abandonar a ideia de ter um tempo só com aqueles mais próximos para ensiná-los e para orar com eles. Nesse momento em que as multidões deixam Jesus, ele intensifica o seu período na Galileia. Me parece que ele aqui está intensificando o seu período de conversa com os discípulos, de treinamento, porque está aproximando-se aquele momento em que Jesus não estará mais presencialmente com os seus discípulos, os seus apóstolos. E ele passa esse tempo na Galileia. Vai ali mais ou menos no mês de abril até o mês de setembro. Mal comparando, pense no nosso momento de pandemia. Foi decretado ali na 3ª semana de março, e aí viemos de março até agosto, proibidos os nossos cultos presenciais. Abrindo outro parêntese, normalmente eu abro os parênteses e não fecho, então eu já fechei um, abrindo outro parêntese. Você que nos acompanha pelo YouTube ou pela rádio, nós temos uma capacidade aqui de receber, dentro do protocolo, até 50 pessoas, 55 se nós quisermos colocar aqui. Então, você que ainda não veio aos cultos presenciais, nós vamos ter o protocolo direitinho e ter o formulário para essa semana. Então, preencha e venha. Muitos irmãos, eu creio, têm sido abençoados. Eles estão aqui, eu estou vendo, vocês têm sido abençoados. Amém, glória a Deus. Então, você que ainda não veio, está esperando o quê, meu irmão? Está esperando o quê, minha irmã? Apareça. Tem um monte de gente maior de 60 anos que está doido para vir e a gente fica só dizendo: não, você não pode vir que você tem mais de 60 anos. Tem muita gente menor de 12 anos que está doido para vir e a gente diz: você não pode vir porque você não é maior de 12 anos. Mas você que é maior de 12, menor de 60, que não está enfrentando nenhuma enfermidade, coloca diante de Deus. É problema para você? Coloca diante de Deus, ora ao Senhor para Deus dar uma solução para você. Eu sei que muitas mamães não vêm porque estão cuidando dos bebês e é outro motivo de oração. Fecha parêntese. Jesus, então, mal comparando, passou aí esse tempo de abril a setembro, como nós passamos esse período de março a agosto. Deu para perceber como é mais ou menos a mesma conta? Não era uma espécie de quarentena. Jesus ficou esse tempo todo sem descer a Jerusalém, sem ir ao templo. A quarentena agora vai acabar na festa dos tabernáculos. Todo mundo se preparando para a festa, todo mundo se animando, todo mundo ajeitando as bagagens, todo mundo comentando: eita, que essa festa desse ano vai ser, como diz aquele outro grupo, tremenda, vai ser daquele jeito, e etc. Os irmãos estão rindo ali, porque sabe qual é o grupo. Vai ser uma festa daquelas, como eu diria no meu tempo, vai ser supimpa a festa, a nova. Mas Jesus não queria viajar para a Judéia. Por quê? Porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Agora a coisa estava mesmo séria. Eles, de fato, já estavam com armadilhas preparadas. Líderes judeus, dá para a gente tossir um pouco, não vou tossir por causa do coronavírus, mas dá para tossir um pouco. Assim, como é que é? Eu entendi direito? Líderes judeus, líderes religiosos, sacerdotes, homens de terno e gravata, não terno e gravata, mas com todas aquelas vestimentas, homens que eram representantes do povo diante de Deus, porque o que é o sacerdote? O sacerdote é um homem, ou se for uma sacerdotisa, uma mulher que representa o povo diante de Deus. Uma vez que o povo não possa se apresentar diretamente a Deus, o sacerdote é uma espécie de intermediário, que
fala de Deus para o povo ou fala do povo para Deus. E faz isso por meio de sacrifícios. Esses religiosos, esses homens, representantes de Deus, estavam mancomunados, já que é para usar palavras antigas, vou passar a usá-las hoje aqui, mancomunados para matarem Jesus. Onde fica Deus nessa história? Não sei. Mas a ideia não é glorificar a Deus. A ideia é matar Jesus. Jesus sabia disso. Jesus conhecia o coração das pessoas. Então ele fica um pouco, ele recua da ideia de ir até Jerusalém. E por que ele recua? Porque Jesus reage dessa maneira. Porque tudo tem o seu tempo. Não era ainda o momento de Jesus ser crucificado. Lembra de João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só os irmãos resolverem aqui. Suspendeu aí a gravação? Ok, obrigado. Então, ora, quando, em que festa o cordeiro era sacrificado? Na festa da Páscoa. Jesus, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, só poderia e só deveria ser crucificado, sacrificado em nosso favor, lá na Páscoa, não era na festa dos tabernáculos, que representa peregrinação. E nessa peregrinação, nesses últimos dias de peregrinação de Jesus, como o Verbo vivo encarnado, que desceu do céu e que estava convivendo aqui na terra, ele está nessa peregrinação, assim como na festa dos tabernáculos, e ele aguarda o tempo certo de as coisas acontecerem. E então, diz aí no versículo 3, 4 e também o 5, que um grupo de pessoas teve uma reação bastante curiosa quanto a essa decisão de Jesus. Eu não vou agora, não é a minha hora ainda, foi o que Jesus disse. Então, um grupo muito significativo, de pelo menos 4 pessoas, se levanta e reage de forma zombeteira. Hoje eu vou lançar o leque de palavras antigas, tá? Reage de forma zombeteira quanto a esse pensamento de Jesus. E como assim? Veja a pergunta irônica que eles fazem. Por que você não vai à festa para que seus discípulos possam ver as obras que você faz? Ora, essa pergunta irônica já é por si só agressiva e surpreendente. Mas quando você vê quem é que faz a pergunta, aí você se surpreende ainda mais. Porque quem faz a pergunta são os irmãos de Jesus. Não, eles não eram primos de Jesus. Eles eram filhos de Maria e de José. Eram filhos de Maria e de José. Os nomes deles, você vai pesquisar aí no Evangelho de Marcos e vai descobrir que são. Um se chamava Tiago, outro se chamava José, outro se chamava Simão e outro se chamava Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, não é o Judas Tadeu, esse Simão não é o Simão Pedro, não é Simão o Zelote. Esse Tiago não é o Tiago, filho de Zebedeu, esse Tiago não é o Tiago, filho de Alfeu, e esse José não é o José, pai de Jesus, mas é um José, filho de José, né, e filho de Maria. Esses os 4 nomes dos 4 irmãos de Jesus. Aí você vai procurar, especialmente no Evangelho de Marcos, essa referência. É um desafio, uma tarefinha para casa que eu deixo para você. Esses irmãos que, bem, Jesus era o primogênito. Depois, Mateus capítulo 1 e o versículo 31 diz que, e eu vou conferir o texto, diz que Maria e José não coabitaram, José não conheceu a Maria como mulher, enquanto ela não deu à luz, versículo 25, na verdade, Mateus 1, 25. Enquanto Maria não deu à luz ao Messias, a Jesus, o casamento, sexualmente falando, não se consumou. Então Maria era virgem quando concebeu a Jesus,
por obra e fruto do Espírito Santo. E durante todos os 9 meses da gravidez, assim Maria permaneceu até que deu à luz a Jesus. Mas, após isso, ela conviveu maritalmente, de forma normal, com José, que muito a amava. E eles tiveram, então, além de algumas filhas, pelo menos 4 filhos, que são nominados nos evangelhos. E aí fica a sua tarefinha para procurar. Os nomes desses 4 irmãos de Jesus, um se chamava Tiago, outro se chamava José. Esse Tiago é o escritor daquela carta de Tiago que o irmão Paulo Henrique pregou 2 domingos atrás. Esse Judas é o escritor da carta de Judas, que precede o Apocalipse. E mais esse Simão e esse José são outros 2. Pois bem, esses 4 não criam em Jesus. Eram irmãos de Jesus, mas não criam nele. A reação deles, quem sabe, era uma reação parecida com a dos 10 irmãos de José. Não estou colocando Benjamim aqui, porque quero imaginar que Benjamim não compartilhava da maneira ciumenta como os irmãos de José do Egito reagia diante da predileção que Jacó tinha em favor do primeiro filho de Raquel. Você deve se lembrar que, ao ler o Velho Testamento, ao ler o livro de Gênesis, você encontra uma especial predileção de Jacó em favor de José, filho de Raquel. E José tinha alguns sonhos. Em um dos sonhos, José viu 11 feixes de trigo se curvando diante de um único feixe maior que era ele mesmo. E os irmãos ficaram com ciúmes desse sonho. Num outro sonho, José viu o sol e a lua, o sol representando Jacó, o pai, a lua representando a mãe de cada um dos 12 filhos, e 11 estrelas se curvando diante dele, José. Isso gerou uma ciumeira tal que os irmãos foram capazes de mancomunar-se entre si, arquitetarem um plano para matarem José. Você encontra isso no livro do Gênesis. E Judá intercede e diz, não façam isso. Me corrija se não foi Rubem, eu acho que foi Judá que, ou foi Rubem, eu não me recordo exatamente agora, que impediu que aquilo acontecesse. Eles cavaram um buraco, jogaram José vivo lá dentro e o guardaram ali. Depois pegaram um animalzinho, mataram, sujaram de sangue as vestes de José e levaram isso como testemunho da morte do irmão para justificar a ausência de José no retorno deles do local onde estavam. Não mataram José, ao contrário, o venderam para um grupo de ismaelitas, uns traficantes de escravos, e esses ismaelitas levaram José até o Egito. 17 menos 30, menos 13. Então, 13 anos depois, quando José tinha exatamente 30 anos, esses irmãos, passando fome lá na Palestina, vão até José, que eles não sabiam que era o governador do Egito, não sabiam que o governador do Egito era seu irmão, e vão até lá mendigar o pão, pedir uma ajuda para seus familiares. E depois de idas e vindas, José se revela aos seus irmãos. E José se transforma no salvador daqueles 11 irmãos dele, que antes o haviam vendido, que antes haviam planejado matá-lo. Assim como os irmãos de José reagiram dessa maneira, por ciúme, por inveja, os irmãos de Jesus não estão planejando matá-lo, mas zombam de Jesus. Você não é o bambambam da história, você não é aí o operador de milagres, você não é aquele que se apresenta como filho de Deus, bora, o nosso pai é José. Aí você vem dizer que é o filho de Deus, vamos lá para a festa dos tabernáculos, a gente monta o palco lá, e aí você faz o seu espetáculo, e todo mundo vai ver você, Jesus, e vai, todo mundo, deu um probleminha aqui, acho que é, ok. Oi. Todo mundo vai ver você, Jesus, e todo mundo vai bater palmas para você. Era essa a zombaria que eles lançavam diante de Jesus. E a reação zombeteira deles vai muito além.
Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. A pressão que eles impunham sobre Jesus é exatamente porque não criam nele, não demonstravam verdadeira... Era aqui mesmo. Não demonstravam verdadeira confiança em Jesus como Filho de Deus, como servo do Senhor. Opa! Agora, qual a resposta de Jesus? Como Jesus reage à zombaria deles? Se Jesus fosse que nem eu, não queira me ver como eu reajo às zombarias. Ainda bem que eu sou flamenguista, porque se eu fosse vascaíno, a coisa era difícil para o meu lado. Uma brincadeira sem graça, mas a maneira como Jesus reage à zombaria dos seus irmãos é uma maneira direta. Jesus não tem meias palavras. Ele diz: não adianta vocês me pressionarem, podem parar com essa zombaria. A minha hora não chegou. Jesus não agia por impulso. Jesus não agia conforme a música tocava. Jesus reagia conforme o seu propósito. Muitas vezes, em um namoro, em um noivado, em um casamento, pode acontecer de as coisas não saírem conforme planejado. E aí, um ou outro pensar, não dá certo esse nosso relacionamento. E aí, muitos querem o caminho mais fácil, pensando aqui naqueles que já são casados, o caminho do divórcio. Mas o propósito de Deus deve se cumprir independente das circunstâncias, independente das coisas ruins que aconteçam. Ora, Jesus podia, reagindo a essa zombaria, dizer: ei, sabe o que é mesmo? Vocês estão certos. Eu vou agora com vocês. Vocês já estão prontos? Me espera bem aí que eu vou só arrumar também as minhas bagagens e eu vou descer junto com vocês. Mas Jesus não faz isso. Jesus diz: a minha hora não chegou. O relógio não gira conforme vocês desejam. Essa é a hora de vocês, é a hora de vocês zombarem de mim. Esse é o momento em que vocês se alegram porque estão zombando de mim, mas vocês não sabem o que verdadeiramente há de acontecer. Aliás, diz ele, sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. As pessoas vivem nesse mundo sempre achando que tem todo o tempo do mundo. Na semana passada eu citava o piloto Ayrton Senna, naquela entrevista, quando ele, ganhando o 3º campeonato mundial, dizia: eu ainda tenho muito tempo pela frente. Ele sonhava em dirigir um carro da equipe Williams, que era o melhor carro de todos, e depois ganhar mais títulos. Ele planejava ganhar 2 títulos a mais, e depois sonhava em encerrar a carreira na escuderia Ferrari, que era o sonho de consumo dele. E ele pensava: eu tenho todo o tempo do mundo pela frente. E 3 anos depois, antes de realizar qualquer um desses sonhos que ele elencara, a morte chega, sem aviso. Aliás, no caso dele, chegou com aviso, mas a morte chegou. Muitas pessoas pensam que tem todo o tempo do mundo pela frente. E pensam que são donos do tempo, que são donos dos dias, que são donos das horas. E Jesus diz: sempre é a hora de vocês, porque vocês não têm nada a perder. Vocês não têm um sentido, vocês não têm um propósito, vocês vivem de qualquer maneira. Vocês acordam pela manhã e vão dormir à noite e vão vivendo conforme as coisas vão acontecendo. Vocês não têm um propósito. E aqui há 2 reações diferentes. A reação de quem tem um propósito na vida, Jesus, e a reação de quem não tem um propósito na vida, os irmãos de Jesus. Como você reage diante das situações? Você tem propósito na vida? Você sabe por onde está caminhando? Você sabe para onde está indo? Por que você está indo do jeito que está indo? Por que você está nesse tipo de trabalho que você faz? Por que você trata o ministério que Deus confiou a você da maneira que você trata? É conforme o propósito de Deus ou é conforme você mesmo definiu para você? Pensa sobre isso. Como estão os seus relacionamentos? Por que você se relaciona dessa maneira com as pessoas a quem você ama? É desse jeito mesmo que Deus quer? Ou é do jeito que você impõe dentro de casa? Essa é uma luta
que nós temos que ter. Essa é uma luta minha, por exemplo. Como é que a gente se relaciona com as pessoas? As pessoas que têm que se adequar a mim, ou eu que tenho que me adequar às pessoas? Como se faz essa negociação? O mundo, continua Jesus, não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. E aqui é uma verdade implícita nessa palavra. Quando a gente diz que o diabo não está nem aí quando as pessoas estão vivendo no pecado. Quando as pessoas estão pecando, quando as pessoas estão fazendo o que bem entendem, o diabo está tranquilo em relação a elas, porque elas já estão nas garras dele. Mas no momento em que uma dessas pessoas se converte, no momento em que uma dessas pessoas se volta para Deus, então o diabo vem com todas as suas armas, com todas as suas forças para tentar derrubar aquele novo convertido ou aquela nova convertida. Muitas vezes no ministério pastoral nós enfrentamos situações assim. Quando mais buscamos nos consagrar e fazer a vontade do Senhor, mais armadilhas, mais situações difíceis se manifestam diante de nós, porque o diabo não tem interesse em que nós obtenhamos sucesso no sentido de fazer a vontade de Deus e no sentido de seguirmos conforme a vontade de Deus. Então, o mundo nunca terá nada contra quem fala de qualquer... Você pode ver na TV, se alguém falar numa emissora muito famosa aí, na principal emissora do país, se alguém falar de Buda, ou se falar do hinduísmo, ou de qualquer outra coisa, se mandar boas vibrações, por exemplo, se dizer, olha, eu estou enviando boas vibrações para você, ou eu estou aqui com todas as minhas energias para que as coisas deem certo para você, isso não é censurado. Mandar boas vibrações e energias, que é uma linguagem própria das religiões esotéricas da nova era, a nova era continua nova, viu? Apesar de ser a mais antiga de todas as filosofias, desde o Éden. Mas se você disser assim, olha, em nome de Jesus eu vou orar por você, aí ó, vem vem a censura. Não pode falar no nome de Jesus. Não pode. Pode falar de qualquer religião, assim, usar termos religiosos, quaisquer que sejam, mas se for falar do nome de Jesus, isso não pode. Isso gera problema, isso gera dificuldade. Bem, o mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque... E aqui se encontra o ponto nevrálgico dessa situação, porque Jesus denunciava a maldade que escondiam. Jesus tocava no âmago da questão. Jesus dizia ao líder religioso Nicodemo, se você não nascer de novo, você não verá o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados, era a palavra de Jesus. Se convertam, parem de pecar, creiam em mim, entreguem-se, confiem em mim, era a palavra de Jesus. Jesus, de forma muito clara, deixava diante deles a necessidade e a oportunidade de se decidirem. E então ele diz, olha, façam o seguinte, parem de zombar e sigam a viagem de vocês, vão em frente, vão para a festa, podem ir tranquilos, não esperem por mim. Ainda não estou pronto, meu tempo não chegou. Então, certamente aqui Jesus ainda fica um tempinho ali, mínimo que seja, e aí a gente vai lembrar mais à frente, vamos pregar em João capítulo 11, quando Lázaro está doente, as irmãs de Lázaro mandam mensagem para Jesus, amanhã as crianças vão ouvir sobre isso, a história da ressurreição de Lázaro, e Jesus ainda fica mais um tempinho. E quando Jesus vem até a casa de Lázaro, Marta e Maria, elas dizem, mas nosso irmão já morreu há 4 dias. E elas dizem, uma delas, Marta, se o Senhor tivesse vindo mais cedo, talvez o Senhor pudesse ter orado pelo nosso irmão e ele não teria morrido. Marta queria agir conforme o tempo dela, mas Jesus demorou de propósito, para demonstrar a todos o seu poder. E você vai descobrir no capítulo 11, dando um spoiler aqui, a ressurreição de Lázaro é o milagre que dá ali o estopim definitivo para Jesus ser preso e julgado, para ser crucificado. É a ressurreição de Lázaro,
o limite para os líderes religiosos. Eles aguentaram tudo até que houve esse milagre da ressurreição de Lázaro. Mas Jesus só fez o milagre no tempo certo. 4 dias depois de ele morto foi que Jesus apareceu. Da mesma maneira, e não é que ele não quisesse ir à festa, ele iria à festa, mas ele iria não por imposição dos seus irmãos, não para atender à zombaria de quem quer que fosse, ele iria no tempo certo, do jeito certo. Ele disse isso e ficou na Galileia. Encaixando essa segunda parte com a primeira, quando ele diz, meu tempo não chegou, eu fico, e aí uma conjectura minha, eu fico a pensar que Jesus ainda dá um tempo para eles irem, conversando, quem sabe zombando à vontade, e ele fica lá em oração, se preparando, porque ele sabe o que o aguarda, ele sabe que as coisas tendiam apenas a piorar, humanamente falando, mas, divinamente falando, estavam se cumprindo exatamente conforme eram os planos de Deus. Mais tarde, então, eu não sei quanto tempo mais tarde, mas sei que o texto diz que foi depois da família ter ido, aí ele também foi. Ele foi, mas manteve-se incógnito, evitando ao máximo chamar a atenção para si. A festa durava pelo menos uma semana. E durante aquela semana, pelo menos no início dela, Jesus ficou ali incógnito, sem chamar muito a atenção. A reação de Jesus, então, é essa, de manter a tranquilidade, porque ele sabia o tempo certo de agir. Alguém já disse que quem quer pegar galinha não diz show, né? Você tem que ter o jeito para pegar ali a presa. Muitas vezes nós queremos que Deus haja de forma imediata. Nós estamos clamando e nos desesperamos e levantamos as mãos para os céus e nos ajoelhamos e gritamos e choramos e exigimos de Deus uma resposta e Deus não nos responde. Mas quem foi que disse que Deus está surdo? Quem foi que disse que Deus não enxerga a nossa situação? Romanos capítulo 8 diz que sequer nós sabemos orar como deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Às vezes um sussurro, às vezes um pensar, será suficiente para que Jesus nos atenda. Não do nosso jeito, não do nosso tempo, mas do jeito dele, no tempo dele. Encerro perguntando, como você reage aos planos de Deus? Como você reage àquilo que Deus preparou para a sua vida? Que a sua reação seja não como a dos irmãos de Jesus, de zombaria, de pressa, de que as coisas aconteçam conforme eles queriam. Que a sua reação seja como a de Jesus. A reação de quem conhece ou de quem sabe que, confiando nele, o caminho, a verdade e a vida, pode tranquilamente prosseguir, seguir conforme a vontade dele. Amém? Deus em Cristo tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Há ainda mais alguma música? Tem mais uma, né? Então, a equipe já pode vir para cá, a gente vai orar ao Senhor, e após essa canção estaremos encerrando o nosso culto. Quem está aqui que pode ir comigo para Pau d'Arco na quarta-feira que vem? Enquanto a equipe se apronta aqui, eu já vou trabalhando os avisos. Pode pegar aqui, meu irmão? Obrigado. O irmão Patrício, semana passada eu fui só com o irmão Patrício. É no Gol que a gente vai na quarta-feira. O irmão Mauro quer ir. Então nós vamos de Fiat Uno. Estou brincando. Tá, não. Ok, irmão Patrício, ok. No sábado, aí a gente quer uma equipe maior. No sábado vai ter a van. A van tem 15 lugares. Quantas pessoas tinham ontem, incluindo o motorista e a esposa? Tinham 5, incluindo o motorista? 7. Então, são 15 vagas.
Vamos lá, vai ser bênção. Quem aniversaria de hoje, dia 11 de outubro, até o próximo sábado 19, do conhecimento dos irmãos? O meu amigo flamenguista João, irmão da irmã Vilma, dia 14. Alcione, é lá do SAMU, né? Não? Mas é mora no Dirceu. Morava no Dirceu, ou mora ainda? Ainda mora no mesmo lugar, Alcione. Eu vou dizer que é meu amigo lá de muito tempo também. Alcione e João, então, aniversariam na mesma semana. Que legal. 2 vizinhos aniversariam na mesma semana. Quem mais? Outra vez, pode dizer o aviso. Bazar dia 14 de novembro. Olha que legal. Véspera da eleição. Tranquilo. Ok. Ore ao Senhor. Tem 13 candidatos a prefeito. Vereador tem um monte. Tu não é candidato não, vereador? Tem tanta gente. É porque todo mundo é candidato a vereador, eu estou perguntando. Tem 13 candidatos a prefeito. Ore ao Senhor, escute aí o pessoal e vote em algum deles. Não vote nulo não, nem vote em branco. Oi. Tá. Tudo que você quiser doar. E tem uma dica que eu aprendi, que eu achei interessante. Não dê apenas coisas que não sejam mais usáveis para você. Se você tiver condição de dar uma coisa bem usável mesmo, assim, até uma coisa nova, desculpe o termo coisa, mas se você tiver essa condição e quiser, tudo que é uma panela, uma frigideira, faca não, sei lá, qualquer coisa que você quiser colocar no bazar, pode ser colocado e vai ser bênção certamente. Muito bem. Nós vamos orar primeiro, aí a gente canta e encerra com essa música, tá? Vamos ficar de pé? A irmã Vilma Almeida, então, vem até aqui, ela vai fazer a oração pelos aniversariantes e pelo bazar, e encerrando o nosso culto. Logo após essa canção, teremos mais uma mensagem musical, um cântico. Oremos então. Amado Deus e eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui na tua casa, ó Deus. Nós queremos te agradecer nesse momento pelas pessoas que aniversariaram, ó Deus, e que estão aniversariando. Nós queremos te agradecer pela saúde e pelo teu amor eterno, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós queremos te pedir, ó Deus, que nos abençoe nesse trabalho que vamos realizar, que tudo ocorra conforme a tua santa vontade, que esse bazar, ó Deus, é para continuidade da tua obra e que cada irmão se disponha a ajudar com alegria, tanto contribuindo, ó Deus, como ajudando no dia, se disponha, ó Deus, a fazer dando o seu melhor. Em nome de Jesus, nos guarda, nos dá uma semana em paz, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, guiando-nos, ó Deus, nos teus caminhos que são santos e retos. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi.
tudo que fiz o que Ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado, tudo isso porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostrem de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas,